Nós vamos falar hoje sobre o primeiro milagre de Jesus, sobre as bodas em Caná, a água feita em vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe, então, disse aos empregados: fazei tudo quanto ele, Jesus, vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo, o mestre-sala de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Até aqui. Pode tomar assento. Aleluia. Para a gente entender um pouquinho o contexto dessa história, esse ao terceiro dia, foi depois que Jesus, ele tinha ungido Natanael a seu discípulo. E antes disso tudo acontecer, esse aqui foi o começo do ministério de Jesus. E uma coisa que me chamou muita atenção, que um pouco antes disso aqui, Jesus ficou 40 dias e 40 noites separado, em jejum. E daí eu me pergunto, talvez você já se fez essa pergunta também: como pode ele, sendo Deus, ele se separar dessa maneira para fazer esse ministério, para fazer a obra que já era dele? Ele já nasceu com essa missão. E mesmo assim, ele se fazendo homem, ele se humilhou, ele buscou, ele foi tentado e ele venceu as tentações. Isso nos ensina que Jesus, sendo homem, ele nos mostrou como devem ser as nossas condutas. Porque quando nós, irmãs, nos levantamos para fazer algo para o Senhor, nós buscamos a face dele, jejuamos, mas não estamos livres de sofrer as tentações que o próprio Jesus sofreu. O que mais o inimigo quer e tem tentado nesses últimos tempos é calar a tua voz. É calar a missão que Deus deu para você. Então ele vai usar situações, tentações, dificuldade, o desânimo. Mas eu quero nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, daquele que te chamou, levanta a tua cabeça, tem missão para você ainda cumprir. Amém? Então esse é o terceiro dia, só para a gente entender. E estavam fazendo um casamento, uma festa ali. E na tradição dos judeus, irmão Bourdion? Na tradição dos judeus, a festa durava 7 dias. Pensa, para casar não devia ser muito fácil. A gente vê aí, hoje em dia, os casamentos, custam seus 30, 40, 50, 100 mil reais. É muito dinheiro. Para realizar o sonho de um casamento, coisa mais linda. Eu, com tudo que eu passei na minha vida, eu casei na igreja. Eu entrei sozinha. E eu acho tão interessante que a mulher da floricultura, como eu ia entrar sozinha, ela fez para mim um buquê braçado. Vocês já viram um buquê? Então, que vem a parte bonita dela fica aqui e você abraça. Eu só vou fazer uma menção aqui. Porque essa mão aqui, automaticamente, é para você enganchar no seu pai. Enganchar na pessoa que vai levar. E como eu não tinha ele, então eu entrei com um buquê braçado.
Então você pensa, e mesmo o casamento não foi o mais glamuroso da face da terra, mas o Senhor providenciou tudo. Casei na igreja, teve decoração, né? Minha recepção foi numa churrascaria ali em São José dos Pinhais. Teve tudo, teve até gente da Siloé no meu casamento, aquele povo abençoado. Teve. Tudo provisão de Deus, Deus providencia tudo, não faltou nada. Eu vi o milagre do Senhor no meu casamento, eu vi o milagre do Senhor Jesus em todas as coisas que eu coloquei diante dele. Ele fez o milagre. Eu não sofri com a escassez, eu não sofri com falta de nada. Esse testemunho do meu casamento eu vou deixar para uma outra oportunidade, mas o que eu quero dizer para você é que mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, o Senhor Jesus, Ele chega na hora certa. Não tenha medo, continua fazendo planos, continua fazendo os teus projetos. Se está alinhado à vontade de Deus, é por isso que nós temos que saber e discernir a voz do Espírito Santo, porque Ele nos conduz em tudo e Ele cuida até dos detalhes. Então essa festa aqui acontecendo 7 dias, o melhor vinho já estava sendo, dado para os convidados, comida à vontade. De repente, vem o inesperado. O mais difícil do que poderia acontecer. Se num casamento faltar bebida e comida, difícil na igreja. Mas faltou o vinho. Acabou o vinho. E o que eu acho mais bonito, que eu vou me atentar um pouquinho aqui, é sobre a atitude de Maria. Maria foi a primeira que percebeu o que estava acontecendo. Oh, irmãs, é essa sabedoria que nós temos que buscar do alto. É a sabedoria que vem de Deus. Para nos momentos mais difíceis a gente saber como tomar as atitudes. Maria, sabendo daquilo, a gente entra em algumas esferas do que poderia ela ter feito naquele momento. Ela poderia, vamos dar o exemplo de algumas situações, que a gente já viu, já ouviu, já fez alguém fazer. Primeiro, espalhar pela festa. Isso seria uma vergonha muito grande, porque se falta vinho e as pessoas ficam sabendo, o casamento poderia ser anulado, a vergonha, a marca naquela geração, a marca que ia ficar naquele casamento. Vinho aqui é como se fosse o sinônimo de alegria. Então a alegria daquele casamento ia acabar, estava acabando. Mas eles convidaram a pessoa certa para estar naquele casamento. E eles não convidaram por interesse, porque, por exemplo, pelo menos aqui na Bíblia, foi o primeiro milagre de Jesus. Então eles não convidaram Jesus, vamos convidar Jesus para essa festa, porque se acaso faltar o vinho, a gente está com o dono do milagre aqui. Não, ninguém sabia. Mas Jesus foi convidado, ele não estava ali de penetra também, ele foi convidado de honra. Sempre quando você é convidado para um casamento, você não deixa de ser um convidado de honra. É sinal que alguém pensou em você. Você está numa lista de pessoas que amam você, que querem a tua presença ali. E quando acaba essa situação, quando acontece a situação, Maria não conta para ninguém, não sai espalhando, não sai contando para todo mundo, olha gente, eu não sei o que vai ser agora desse casamento, porque acabou o vinho. Melhor a gente ir embora. Ou então, meu Deus do céu, onde já se viu convidar todo esse povo aqui para o casamento e me deixar faltar vinho? Que barbaridade. Podia ou não podia? Podia expor aquela situação. Ou ela poderia ter chegado no noivo, para deixar o noivo nervoso. Olha, não quero te preocupar. Não quero te deixar preocupado, tá? Mas acabou o vinho. Isso ali ia acabar com a festa. O noivo ia ficar desesperado. Ia ficar nervoso. E ele simplesmente... A festa ia acabar ali. Mas eu vejo nessa mulher uma grande sabedoria. Quando a Bíblia deixa bem claro, a mãe de Jesus. Eu tomo para mim.
Que ela é um exemplo. Que eu venha ter sabedoria nos momentos mais difíceis da minha casa, da minha vida, na vida dos meus filhos. Porque ninguém está livre. Você vê mesmo Jesus estando presente nessa festa. A alegria estava indo embora. Estava acabando. Não estavam livres de passar por esse momento difícil aqui. Esse momento de vergonha. Aí Maria toma uma atitude sábia, de uma mulher de Deus, de uma mulher relevante, de uma mulher que você quer ter perto de você, de uma mulher que abre a boca com sabedoria, de uma mulher que fala coisas boas, de uma mulher que incentiva você a dar o seu melhor, de uma mulher que você está perto e ela não vai te deixar amargurada. Ela vai direto a quem? A Jesus. E o que eu percebo aqui, que ela não vai a Jesus apenas como filho dela. Ali ela já entende a missão ali. Ela já sabe desde o ventre que Jesus ia nascer para esse propósito. Mas ali ela vai até Jesus e fala, por que ela iria falar para Jesus? Por que eu iria falar para o meu filho, por exemplo, acabou o vinho? Por quê? Teria lógica num casamento, meu filho, acabou o vinho lá da festa. Meu filho ia dizer, pois é, lamento. Como é que ele ia comprar vinho para todo o povo? Mas ela foi até Jesus sabendo que ele era o dono do? Dono do? Será que você pode falar? Dono do? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Jesus que você serve, o dono do milagre. Ele é o dono do milagre. E aqui ele fala com ela para ela se acalmar. Ela estava com certeza com o seu coração aflito, vendo o que poderia acontecer ali naquele ambiente. Ela chega até Jesus e ele fala, mulher, acalma. E ele não está falando com grosseria aqui, ele só falou assim, como ela falou com ele, sendo Deus? Ele, como Deus, respondeu a ela, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Acalma esse coração aí, mulher. Eu não sei o que está te deixando aflita, qual é a situação que você está vivendo. Se é a escassez, se é o vinho da alegria, está sumindo da tua vida. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, se o luto bateu a tua porta, se é um filho que está se perdendo, vai até Jesus. Jesus ainda está no controle. O que eu aprendo aqui é que Jesus fala para ela se acalmar, em outras palavras, porque não era chegado. Mas essa mulher não se acovardou, essa mulher ela não ficou parada, ela fez a parte dela. Ela entendeu o propósito, o mistério dali daquela festa. E o que ela faz? Então, bom, certo, vamos pensar nós ali nervosa com uma situação. Respirar e pensar, o que eu posso fazer? Qual que é a minha parte? A de Jesus era o quê? O vinho. Qual que era a parte das pessoas que estavam ali? Agir. Oração já diz. Orar e agir. O que ela fez? Ela dá uma ordem, né? Com certeza, com muito amor. Ela diz aos empregados, fazei tudo quanto ele, Jesus, disser. Olha o princípio. Eu e você estamos ouvindo tudo que Jesus está dizendo. A gente vai até Jesus, pede tantos milagres. Às vezes a gente faz uma lista de milagres tão grande. Senhor, eu quero a bênção para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, eu quero ter isso, aquilo, aquele outro, eu quero fazer assim, assim, assá. Me ajuda, abre porta. Mas você tem parado para silenciar a tua voz e escutar o que Deus quer para você? A direção que Ele está te dando? Porque ela, com certeza, o Espírito Santo ali deu a direção para ela. Espera aí. Então, Jesus não vai fazer agora. Mas alguma coisa, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então ela vai lá até os empregados e diz, faz tudo. Tudo. A direção está com Ele. Obedeçam a Ele. Obedeça a Jesus Cristo, vai valer a pena. Obedeçam, pela fé obedeçam. Talvez aqueles empregados nem sabiam quem era Jesus. Agora eu e você já sabemos quem é Jesus, quantos milagres Ele já fez na minha vida, na tua vida, e muitas das vezes nós não obedecemos a sua voz. Ficamos ali no meio da dificuldade, cocheando em dois pensamentos.
Deus diz aqui. A coisa mais sem sentido aos olhos humanos. Estava ali, posta, né, colocada em 6 talhas, vazia. Aquelas talhas, a Bíblia fala que era para purificação, era para lavar a mão, né, fazer a parte da higiene ali, dos judeus para entrarem na festa. E estava vazia, porque já tinha sido usado, eles tiravam dali, né, usavam, jogavam fora aquela água, não tinha como ficar ali, se relavando. Então, automaticamente, aquelas talhas estavam vazias. E para vocês terem uma ideia, em média, cada talha, cabiam ali 100 litros de água, 100 litros. E eles tinham que agir muito rápido, porque eram 6 talhas. Ou tinha muita gente trabalhando naquele casamento, ou as pessoas que simplesmente decidiram obedecer a voz do Senhor, teriam que ser rápidos, ágeis. 600 litros de água. E eles encheram até em cima, diz ali a Bíblia que foi até a bordinha ali, para não perder nada. É ou não é a coisa mais... É ou não é, irmã Regina? É. Você precisando de vinho. E Deus manda você colocar água. Por quê? A água, ela representa a vida. E Jesus é a fonte da vida. Ali naquele casamento, se Jesus não entrasse com a sua vida, com aquela vida em abundância, aquele casamento ia terminar de forma muito ruim, muito marcado por uma situação que os noivos não queriam. Você consegue imaginar a cena? Eu gosto de ler assim, imaginar e me imaginar lá ainda, de preferência até com a roupa lá. Me imaginar dentro da história, que daí a gente começa a entender melhor. Oh, Maria. Ninguém aqui fala para nós adorarmos Maria. Isso não existe. Mas que essa mulher nos dá uma grande lição de sabedoria, de obediência, de coragem. Eu e você também geramos filhos da promessa. Do nosso ventre também nasceu homens de valor. No meu caso, 2 homens de valor, 2 homens que em nome de Jesus vão ser usados para a glória de Deus. Você tem seus filhos, suas filhas que serão usados para a glória de Deus. O inimigo tem lançado contra a tua mente. Não vai vencer. É o fim para eles, mas a última palavra é do Senhor. Então eu e você geramos homens e mulheres de Deus, futuras dirigentes do círculo de oração, futuras líderes, futuras mulheres que vão ser usadas e ousadas na presença de Deus. Onde elas colocarem a mão, curados serão as pessoas. Onde os homens serão profetas de Deus. Nós aprendemos muito com ela. E eu vejo, e eu percebo, e eu noto, e eu vi, e eu sinto que as minhas decisões, elas impactam diretamente na vida dos meus filhos. Por isso que a Bíblia deixa clara, a mãe de Jesus, a mãe de Jesus, a mãe de Jesus. Porque por mais que ele era Deus, ele esteve sobre o governo da sua mãe. Então, Deus sabia que podia confiar Jesus para ela. Assim como Jesus está confiando os seus filhos a você, não desista deles. Tem missão para serem realizados e vai realizar. Aqui acontece um milagre. Eles enchem aquelas talhas. Aí Jesus dá uma outra ordem. Agora tira a água. Tira a água e levai ao mestre-sala. Quem estava organizando ali o casamento? Vocês conseguem entender você pegar uma água da talha, uma água, um lugar que é usado uma água, não é simples, porque é para purificação, mas pega ali e vai levar ao mestre-sala. E no caminho, igreja, Jesus ali faz a transformação, e quando chega onde tem que chegar,
chega já como um vinho. E o melhor vinho. Tudo por quê? Por uma obediência. Tudo porque Maria não desistiu porque ouviu um não do Senhor. Tudo porque Maria soube esperar o tempo do Senhor agir. Tudo porque às vezes não acontece na nossa hora, a gente acaba desistindo e a gente perde grandes bênçãos. Aqui ela estava trabalhando nos bastidores para aquele milagre acontecer. Como que eu e você trabalhamos nos bastidores? Quando às vezes a gente pede, ora, e às vezes as coisas não acontecem. Mas o que a gente não pode é desistir, a gente tem que continuar orando, mulheres. A gente tem que continuar consagrando a nossa casa. Consagrando a nossa vida. Estar na obediência do Senhor, para que esse milagre chegue. E ele vai chegar no tempo do Senhor. Quando chega lá, o mestre-sala fica perplexo. Como assim? Mas que vinho é esse? Quando Jesus transforma aquela água em vinho, ele torna a trazer a alegria para aquele casamento. E eu entendo aqui que talvez você está perdendo a alegria até no teu casamento. Que você está perdendo a alegria de viver. Que você está perdendo a alegria no teu ministério. Que você está perdendo a alegria no meio da tua família. Mas eu quero dizer para você que Deus transforma a dor em alegria. Deus é o dono da vida e Ele quer dar vida para você nessa tarde, em nome de Jesus. Receba a vida em abundância, vida com alegria. Ah, Jesus querido, Deus tem visto você lá dentro da tua casa. Você chegou aqui se perguntando hoje, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Olha lá, Senhor, olha aquilo, olha aquele outro, olha o que estão me fazendo, olha o que falar. Deus está vendo, não se preocupe, Deus está vendo. Mas não entregue a tua alegria na mão do teu adversário, não entrega. Creia que o dono da vida, o dono da alegria vai agir nessa situação, mas enquanto ele não age, continua fazendo a vontade de Deus. Continua sensível à voz do Senhor teu Deus. Não entregue teu coração para a dor. Não entregue o teu coração para as adversidades. Não entregue o teu coração para a depressão. A vida, existem profissionais, nós temos aqui a Né para te ajudar a sair disso. Mas saia dessa situação em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça, ande com alegria. Você serve um Deus fiel. Como nós podemos reduzir o poder desse Deus a problemas cotidianos? Mas são esses mesmos problemas cotidianos que quando nós alimentamos aquele, parece que fica maior do que já é. É ou não é? Claro que é. Quando nós estamos no meio da prova, irmãs, quem está no meio da prova sabe como é. Não é fácil você enxergar aquela luz no fim do túnel. Não é. Não é fácil você simplesmente, eu vou profetizar. Hoje eu estou no meio do deserto, estou passando uma grande luta, mas eu vou profetizar com ânimo, com alegria. Não. Muitas das vezes a gente não consegue, mas eu quero te fazer um convite, profetiza mesmo assim. Profetiza mesmo assim, mesmo que você não esteja nem conseguindo ver nada, continua. Deus está aqui. Vamos imaginar na nossa casa, que por mais que nós temos que fazer do nosso lar, o altar do Senhor, muitas vezes o altar que nós levantamos lá é o altar da preocupação. Mas eu quero te convidar nessa tarde a você entrar diferente, a você agir diferente, a se mover diferente dentro da sua casa e começa a profetizar lá. É lá, irmãs, é lá que começa aqui a extensão da nossa casa. A gente não consegue deixar nossos problemas lá em casa, a gente traz eles junto.
Mas que eu e você, por onde passarmos, onde pisarmos, a presença desse Jesus esteja conosco. Porque vai passar. Tem uma boa notícia para você e para mim. Vai passar esse deserto. E a forma como eu e você agimos nesse deserto vai fazer toda a diferença no nosso milagre. Porque se Maria tivesse respondido, então tá bom, Senhor. Então tá bom. Não vai fazer? Estou indo embora. Catava a bolsa, colocava no ombro e esse problema não é meu. Ela se doeu por um problema que não é dela. Às vezes nossas amigas, as pessoas nos procuram para dizer, olha, acabou o vinho. E às vezes eu e você, em vez de pararmos para escutar, a gente já vem com o vinho pronto, a gente já quer ser o próprio Jesus já. Não, pega esse problema da tua amiga e leva até Deus. Talvez você não consiga resolver. Talvez a tua irmã, a tua amiga está passando ali por um momento difícil, uma doença. O que você vai poder fazer? Você pode comprar um remédio? Vai lá e compra. Mas se você não pode, você tem um poder sobre a tua vida, que é a oração. É a oração. Há poder sobre a mulher que ora. Nós não estamos vindo aqui brincar. O momento da oração, o momento do clamor é de nós clamarmos umas pelas outras, umas pelas necessidades das outras. Quando nós vemos aqui as irmãs dispostas sobre os projetos, olha quantas mulheres vêm aqui buscar. Queridas, talvez você ainda não recebeu, mas Jesus te fala assim, não é o meu tempo de agir. Deus está te preparando para receber a tua bênção. Ninguém vai receber bênção aqui de qualquer jeito. Deus não vai dar carro para quem não sabe dirigir. É mais ou menos por aí. Deus primeiro precisa trabalhar em nós. A gente precisa estar sendo preparados para receber essa bênção. Deus te fez uma promessa que vai te usar na palavra. Glória a Deus por isso. Mas o que você tem feito? Você tem se preparado? Você tem buscado? Você tem lido a Bíblia? Olha, hoje nós temos assim diversos cursos teológicos. Começa aqui, Eu há muitos anos atrás eu fiz o IBADEP. E eu estou em aprendizado ainda, viu? Não me considero pregadora. Mas um dia eu chego lá. Enquanto isso, eu estou me preparando para chegar lá. Eu tinha feito o curso do IBADEP e perderam tudo. Todos os nossos registros, meus registros e do Marcos, que fazia comigo, perderam. Mas as pessoas sabiam que eu tinha feito, eu tinha até carteirinha. Mas não tinha registro. E até nos fizeram a proposta de só fazer uma prova e pegar o diploma. Aí eu pensei assim, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Poderia, não poderia? Já estudei. Mas não, eu decidi fazer o ensinar. Tudo de novo. Segunda-feira, naquela sala ali embaixo que é gelada. No calor era uma benção. A Néia fez comigo, né, Néia? Mas no frio, vocês não têm noção do gelo que é aquilo. Aquilo lá sobe assim, parece que vai comendo o frio assim na perna da gente. Mas eu paguei o preço tudo de novo. E posso dizer para você, foi a melhor decisão que eu fiz. Porque hoje em dia a tecnologia nos ajuda, coisa que naquela época que eu fiz há muitos anos atrás, não tinha. Ainda era daquele papel transparente, eu esqueci o nome daquilo, slide? Era um papel, aquele plástico transparente escrito com caneta azul ainda. Quando eu fiz era nesse tempo, hoje não, hoje os professores, igreja é um incentivo para você, viu? Hoje eles trazem as figuras, hoje eles trazem, por causa da tecnologia, as fotos reais, as coisas reais. O que acrescentou na minha vida, ninguém vai tirar. Conhecimento, ninguém tira de você. É um preço, mas valeu a pena. Hoje eu estou com meu diploma, bonitinho lá em casa. Então a gente tem que estar sempre se preparando. Deus falou com você que quer te ouvir louvando, que quer que você grave, que isso, que aquilo. Quantas promessas? Eu quando era pequena, eu ouvi tantas promessas, assim, quando eu era mais nova. Ainda não gravei CD nenhum. Você gravou? Você recebeu promessa assim também? Tá valendo? Irmãs,
Tinha uma época da minha vida que era só Jesus eu cantando. Eu fui muito, irmãs, muito afrontada por isso, porque eu queria louvar, mas eu não tinha voz para louvar. Eu entrava num tom, vamos dizer, o irmão lá tira no tom ré, eu entrava no sol, eu fazia o que eu queria, eu pintava e bordava nos louvores, entendeu? Mas eu estava ali, ó, na fé, na confiança da promessa. Até que teve um dia que chegou uma pessoa na igreja onde eu congregava muitos anos atrás, e ele olhou assim para mim e falou para outras pessoas, né, tipo, nada a ver com Maria, né, que ele poderia ter chegado em mim, ter me dado um toque, não, ele preferiu falar para todo mundo, ó, tá vendo aquela mulher lá? Meu Deus, aquela lá estraga o grupo de louvor. E a pessoa fez questão, tem pessoas que são tão amargas, que ela faz questão de levar para você, e ainda com ar de deboche, não faz que nem Maria, ele tenta ajudar, o que eu posso fazer? Peraí, o que eu posso ajudar a Lisa? Existe uma promessa sobre a Lisa, o que eu posso fazer para ela evoluir? O que eu posso fazer para ajudar ela a alcançar essa promessa? Não, tem pessoas que têm prazer de destruir a outra, e isso também dentro da igreja. Não tem problema, quando a pessoa veio trazer para mim, eu disse assim, então diga para ele que eu vou cantar ainda melhor que a Ana Paula Valadão. A humildade passou longe, mas muito longe. Eu ainda não canto como a Ana Paula Valadão, mas eu já canto muito melhor do que eu cantava. Por quê? Porque eu usei aquilo, mas foi ouvir aquilo, irmãs. Eu corri fazer uma aula de canto. Pensa que Satanás usou aquilo ali para roubar minha alegria, para roubar o dom e o talento que Deus tinha para mim? Não, é eu e você que se posiciona no meio das adversidades, no meio da escassez, no meio das palavras ruins. É eu e você que nos levantamos e dizemos aqui, não, Satanás, tem uma promessa sobre mim e vou me preparar. Fui, me preparei, estou sempre em preparação. Surge ali uma aula de canto, lá estou eu fazendo. Cada dia melhorando, porque eu não faço para o homem, eu faço para o Senhor. Mas mesmo fazendo para o Senhor, nós temos que ter preparo para fazer para o Senhor. Não é de qualquer jeito. Ah, mas é voluntário, voluntário faz o melhor ainda. Aleluia. Então a gente vai sempre melhorando. Um dia eu chego lá. Um dia ainda alguém vai pegar e vai dizer assim, ó, não tenho muito essa pretensão, eu estou brincando aqui um pouquinho, tá? Só um parênteses. Um dia ainda alguém vai olhar para mim, nossa, mas aquela irmã canta igual a Ana Paula Valadão. Ai, irmãs, sabe? Olha, não sei se é melhor que ela, mas eu sou bem humilde. Mas isso aí. Entendi. A gente vai buscando, vai se melhorando. Eu não quero ser parecida com ninguém. Eu falo isso, eu falo brincando. Eu sei que Deus já colocou a essência dele em mim. Eu sei que Deus vai me usar como Ele quer, como Ele me escolheu lá no ventre da minha mãe. Eu sou o projeto do Senhor, porque quando eu e você assumimos isso, eu sou um projeto do Senhor. O inimigo pode até tentar, o inimigo pode até roubar a nossa alegria, mas ele não consegue nos destruir. Não consegue, porque essa posição sou eu e você que tomamos. É só um parênteses aqui dentro desse contexto, desse texto. Porque muitas vezes é assim mesmo. O inimigo vem com as adversidades. Alguém deve ter tomado vinho a mais aqui. Alguém deve ter aqui, ó, enchido a cara aqui, ó. Alguém deve ter sido um insensato. E tomado vinho. Peraí, não, agora não quero comida não. Manda mais vinho, manda. Está acabando. Eu nunca esqueço no meu casamento. Até eu gosto sempre de ler, né, com os meninos à noite. Ontem até eu li essa passagem para eles e lembrei disso e vou dividir aqui com vocês. Quando a gente foi para casar, então o dinheiro era bem contado. E na churrascaria que a gente conseguiu lá fazer o casamento, a gente falou assim, olha, pro dono lá, você, por favor, segura os refrigerantes. Espera a gente chegar, aí você começa a liberar os refrigerantes. Por quê? Porque um dos maiores lucros de um restaurante também está nos refrigerantes. Aquelas garrafinhas pequenininhas. Aí, antigamente, era diferente de hoje em dia. A gente
casou na igreja, saiu, foi passando em vários lugares tirando foto, e tira foto aqui, foto ali, foto colar, foto. E os convidados já estavam tudo no restaurante esperando a gente. Beleza, chegou a hora da gente fazer a entrada triunfal do casal, né? Irmãs, por Deus, irmãs, olha como é a mente da gente, né? Eu não consegui olhar para o rosto de ninguém, eu só olhei para aquelas mesas. Irmãs, cheia de refrigerante, eu não sei quantos refrigerantes. Tinha 6 pessoas, irmão Bordion, mas acho que devia ter uns 20 refrigerantes por mesa. Vocês riem, né? Mas olha, bateu um desespero. E eu falava assim, meu Deus, e agora? Mas Deus é o dono da festa, Ele tem prazer no casamento. O que eu e o Marcos recebemos de gravata e sapato, deu para pagar aquele casamento. O restante, né, porque você tem que dar uma parte, pagamos ali o restante e ainda fomos viver a nossa lua de mel lá em Balneário Camboriú. Esse é o Deus que se alegra da tua fé, da tua ação. Oh, aleluia! Deus faz isso, Ele transforma a água em vinho, a escassez em prosperidade. Esse é o Deus fiel e verdadeiro, justo. Tenha a tua vida bem pautada na vontade de Deus. Faça tudo o que Ele mandar você fazer. É para encher as talhas? Encha as talhas. É uma coisa nada a ver os teus olhos que o Senhor está pedindo nesse momento. Faça o que Ele está pedindo para você fazer. Age pela fé. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. E aquele mesmo que ia chegar a notícia, acabou o vinho, porque ia chegar no mestre-sala. Olha como Deus age. Aquele mestre-sala, ele ia direto contar para os noivos. Mas olha como Deus faz. Deus já agiu antes. Deus agiu antes. E o que era para vergonha virou glória. A glória do Senhor foi manifestada ali naquele lugar. Porque o mesmo que iria espalhar daí a dor e o caos, ele teve que ir lá no noivo e dizer assim: como pode? Você quebrou o protocolo. Você quebrou o protocolo. O melhor vinho você deixou para o final. Talvez você está aí no final da situação. Você já não está aguentando mais. Mas Deus é especialista em mudar final. Deus é especialista em mudar história. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Não viva pelas tuas circunstâncias. Não viva por que está acontecendo agora na tua vida. Você está aqui, eu estou aqui. Muitas vezes nem cremos no poder desse Deus. É ou não é? Quantas vezes a gente chega aqui, Deus está falando, Deus está usando seus profetas, usa o louvor, usa a oração, usa, e a gente sai do mesmo jeito daqui. E hoje o Senhor quer mudar a nossa mentalidade, que nós venhamos ter a mente de Cristo, em nome de Jesus. Quero te convidar a vir até a frente, vamos estar orando, apresentando ao Senhor tudo que está te afligindo, e tudo que você não está conseguindo obedecer, porque talvez aos teus olhos é algo assim, que não vai de concordância àquilo que você quer, mas se você for obediente à voz do teu Senhor, há milagre para o final. Ah, milagre, todos que estarão à tua volta vão dizer: o melhor vinho está aqui. Oh, que casamento diferente, o melhor vinho foi nos entregue agora. Nossa, quanta prosperidade, nossa, quanta alegria. Olha como o casamento onde Jesus está é diferente. Convida Jesus para os teus projetos nessa tarde. Convida Jesus. Não convida Jesus só quando você está passando por algum momento difícil. Na alegria também. Quando você vai fazer uma viagem de férias, leve Jesus com você. Leve Jesus por todos os lugares. Leve Jesus na mesa onde você assentar, e as conversas serão diferentes. Oh, aleluia, Deus conta comigo. Conta com você para sermos como Maria. Que nós venhamos dar o suporte para as pessoas, ajudar as pessoas enquanto o milagre não chega. Mas que nós venhamos ter sabedoria para agir nos momentos de adversidade. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra nessa tarde. Deus, obrigada, Senhor.
Senhor, eu sei que essa palavra veio de Ti, Pai. Ah, Senhor, quantas vezes nos falta sabedoria para agir nas adversidades. Mas eu creio que a partir de hoje, Senhor, o Senhor vai tomar a nossa mente, vai tomar o nosso coração. As nossas ações estarão alinhadas à Tua vontade. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, tira tudo, Senhor, que Teu nome santo. Tudo, Senhor, na Tua direção, Senhor. Deus, eu repreendo agora, Pai, toda a tristeza, toda a falta de vida aqui dentro dos lares, Pai. Senhor, vai com as Tuas filhinhas para casa. Senhor, em nome de Jesus, venha dar direcionamento. Repreende, meu Deus, toda ação demoníaca. Repreende, meu Deus, agora todo mal. Senhor, aonde o inimigo está alojado dentro desses lares, que venha ser revelado e repreendido pelo poder do Teu nome, Senhor. Que a partir de hoje nós estejamos posicionadas para ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, aquela paz que excede todo entendimento para os seus lares.